Boas galera da geral, estamos começando mais uma entrevista do blog. Estamos aqui com B7, Pati, Dudu e o K. E a gente está entrevistando o nosso astro, nosso ídolo, né? A voz do rádio, Domênico Gato. Tudo bom, Domênico? Tudo bem, graças a Deus. E vocês? Tranquilo? Tudo bem. Mas tô devendo uma grana, né? Porque você me elogiou pra caramba. Dá pros caras aqui. Não, nada que você não mereça. Domênico, a gente vai fazer umas perguntinhas aí pro pessoal do blog. Domênico, quando você teve a ideia de se tornar radialista? Quando eu era muito moleque, cara. Na verdade, eu acho que eu tinha meus 10 anos de idade e eu jogava muito futebol de botão na época, né? E eu já narrava futebol de botão. Queria ser locutor naquela época, né? Brincava de narrar e muitas vezes os adversários ficavam até nervosos quando eu fazia o meu gol. Era gol cumprido, o gol do cara era só... Né? E eu acho que foi desde aquela época. E aí, daí pra frente, eu comecei a ouvir muito rádio, né? Então eu via quase todos os tipos de rádio. Desde o AM e o FM estava começando também. Então eu gostava muito de algumas rádios, Difusora, que era uma rádio AM, mas que fazia uma programação meio FM. Sim. Difusora, Excelsior. Depois eu comecei a ouvir muito a Antena 1. Eu adorava a Antena 1. E aí eu comecei a admirar alguns locutores, né? De FM. Aí comecei a gostar também do FM. Na verdade eu queria ser sempre locutor esportivo. Era meu sonho ser locutor esportivo. Aí depois passou a ser um sonho voltado a ser locutor de FM. Aí eu ouvia muito a Bandeirantes. A Bandeirantes era uma rádio que eu adorava muito depois da Antena 1. Foi uma das rádios que eu mais curtia, assim. Era a rádio que eu sonhava em fazer, era a Bandeirantes. Sempre sonhei em fazer a Bandeirantes. E tanto que eu, depois que eu entrei em rádio, que eu comecei em 86, eu comecei em Araraquara, fiquei pouco tempo lá. Em 87, janeiro de 87, eu já vim e já consegui entrar na Band aqui em São Paulo. Então, em curto espaço de tempo, eu já tinha realizado o meu sonho maior, que era ser locutor e de trabalhar na Bandeirantes. Né? Cara, mas durou pouco, depois aconteceram algumas coisas e eu tive que voltar para o interior, porque aí muda coordenador, muda a direção e muda todo o time. E aí você tem que começar tudo de novo. Então é um passo maior que você tem que fazer depois de novo. Entendi. Então acho que foi daquela época, né? Para resumir. Então pra você foi um sonho, né? Mas voltando um pouquinho no tempo, caso você não conseguisse, você tinha um plano B? Quero ser bombeiro, policial? Não tinha um plano B, mas eu trabalhava em banco, eu era bancário, eu era office boy, depois eu virei auxiliar de escritório. E nessa mesma época eu estudava numa escola que tinha quarto ano técnico. Você tinha o colegial e o quarto era o técnico, né? E eu fazia mecânica. Mecânica, eu aprendi a mexer em torno elétrico, tudo. Tem até umas peças em casa que eu guardei, né? Que a prova final você tem que fazer numa mesma peça, tem que fazer rosca, tem que fazer o côncavo, o convexo. Eu fiz isso, eu fiz Senai, nossa, era o caminhãozinho pra fazer. Então, você tinha que rodar a bitoneira. Isso. Muito legal. E eu trabalhei com isso, tinha que usar óculos, avental, então tem uma série de cuidados que você tem que ter. E eu sabia, hoje eu não sei nem mexer, mas naquela época eu sabia, né? Não era um plano B, mas eu estava fazendo, né? E aí eu larguei tudo isso para fazer o curso de locução, que era uma turma que era a segunda turma do Senac na época. E essa turma tinha o William Bonner, que estudou com a gente, tudo. E, inclusive eu fiquei em segundo lugar no curso, o William ficou em primeiro, eu fiquei em segundo. E existiram algumas pessoas que fizeram com a gente, e era muito difícil também entrar, né, no curso. Você tinha lá 500, 600 pessoas para 30 vagas. É quase como se fosse uma faculdade mesmo. Sim. Tinha que fazer um teste para entrar. E aí eu consegui esse começo aí. Não tinha um plano B não, mas eu sabia fazer, por exemplo, outras coisas, né? Mas plano B assim na minha cabeça não tinha. Eu queria fazer aquilo, eu foquei naquilo. Né? Quando você foca numa coisa, você tem perseverança, você consegue, cara. É muito difícil você não conseguir. Entendi. Eu acho. No começo você disse que largou o curso que estava fazendo para fazer locução. Larguei na metade do ano. Para entrar em comunicação, na área de comunicação, é muito difícil. Ainda mais em rádio. Você largou tudo e foi pro interior também, né? Fui. Sua primeira rádio foi no interior. Foi. Qual foi essa rádio? Foi na Bandeirantes de Araraquara. Eu trabalhei pouco tempo lá, mas eu fui, assim, agosto, julho, agosto eu fui para lá, porque a rádio era uma rádio nova. Na verdade, como é que surgiu a rádio? Quando eu estava fazendo o curso, tinha um professor que era o Rodrigo Neves.
O Rodrigo, ele era o diretor da Cadeia Verde e Amarela. Cadeia Verde e Amarela, para quem não sabe, é como se fosse assim, todas as rádios do Brasil inteiro, do interior, tudo quanto é capital, que fazem parte da Bandeirantes. Tá? É uma rede de rádio, né? Então chamava-se Cadeia Verde, não sei se nem se chama hoje, Cadeia Verde e Amarela. E era o nome que eles davam. E essa rádio estava sendo inaugurada, eles deram a concessão para Araraquara, para abrir uma FM, ia ser a Bandeirantes lá e tal. E aí o professor falou, olha, essa turma nossa parece ser talentosa, eu vou levar daqui 3 ou 4, no máximo 4 locutores, se eu achar legal o teste, eu vou levar. Quem tiver interessado, vai lá tal dia na Bandeirantes aqui em São Paulo, fazer um teste, e depois eu vou ver quem for aprovado, eu vou levar. Eu falei, pô, a minha chance, né, cara, vou lá fazer. Eu já sei a bandeira, era meu sonho fazer a bandeira, sabia ali qual era o slogan, sabia tudo. Tá, sabia. E aí eu fui, fiz o teste e fui aprovado. Fui eu, um amigo meu que virou padrinho de casamento meu, Marcos Santana, que eu considero ele como se fosse um dos caras que me ajudaram muito, porque ele já tinha feito a Bandeirantes, ele já tinha sido locutor há um tempo atrás, ele parou e ele voltou porque tinha que ter o curso para você ter o DRT. O DRT nada mais é do que a carteira de habilitação para você falar, como se fosse o CRM, né? E era o DRT, e tinha que ter o DRT. E só o Senac dava o DRT ou a faculdade. O caminho mais curto é como se fosse para você ir para a Libertadores. Você tem a Copa do Brasil e tem o Campeonato Brasileiro. O caminho mais curto é a Copa do Brasil. O curso era o caminho mais curto, que durava só 6 meses, 7 meses. E eu fui fazer o curso, falei, pô, vou fazer, né? E eu fiz e estava tentando entrar na faculdade, né? Eu queria ter feito a faculdade, eu não consegui fazer faculdade, não consegui. E aí passou um determinado tempo, aí fomos para Bandeirantes da Araraquara. E lá eu comecei. Então eu fui sem saber onde eu ia morar, onde eu ia comer, onde eu ia fazer. Eu queria fazer, cara, queria ter um começo. E era muito raro os profissionais, aliás, quase impossível você entrar já aqui em São Paulo, era muito difícil. Que nem hoje. Hoje tem vários meios, você tem rádio web. Naquela época não tinha. Não tinha nem celular, cara. Então não tinha. A rádio você fazia com um disco, um vinil. Trabalhava com vinil, com cartucho. Talvez eu esteja falando Não, a gente viveu. Talvez vocês saibam ou não, mas era uma época muito difícil, era mais complicado. E aí eu fui, cara, pra lá, fazendo o que eu gostava e larguei tudo, minha família toda, entendeu? Foi uma época complicada, difícil. É difícil você largar tudo para você fazer o que você quer, mas é assim que é o começo, né? Mas deu certo. Graças a Deus, deu certo. Hoje você está na Energia 97 como locutor, radialista, apresentador, DJ e faz evento ainda. Por isso que você conquistou esse... É conhecido como a voz do rádio, você acha que por fazer tudo isso? Na verdade, esse negócio esse apelido foi o Benjamin que colocou, né? Pegou? Pior que pegou, cara, mas eu não gosto eu nunca gostei de me perfazer, mesmo porque eu acho que todas as vezes que eu estou trabalhando, hoje, por exemplo, estou aqui, né? Sábado, eu estou perto de fazer 27 anos de carreira de locução, e todo dia eu aprendo uma coisa diferente, cara. Aqui na entrevista eu vou aprender alguma coisa diferente. Eu acho que a vida nossa é um aprendizado o tempo todo. Nunca você sabe tudo. Nunca você... A partir do momento que eu falar, pô, eu sei tudo, eu sou o cara, sou a voz mesmo, é o começo do fim, cara. É o meu modo de entender, entendeu? É o começo do Eu não preciso aprender mais nada. Senão, sabe? Então assim, não sei, cara, eu costumo fazer de tudo o que eu gosto. A primeira coisa que eu procurei fazer era ser locutor. A segunda coisa que eu gostava muito de fazer era ser DJ. Muita gente acha que eu sou DJ agora. Eu já era DJ em 1987, eu fazia uma casa em Guarulhos, só que como eu tive que voltar para o interior, eu tive que largar. Ou eu fazia, ou era DJ ou era locutor, não dava para fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Falei, bom, o que eu mais gosto é ser locutor, vou atrás do locutor. E larguei o DJ, falei, uma hora eu faço isso aí, quando tiver tempo eu volto e faço. Quando tiver possibilidade de voltar, a gente volta. E fui fazer locução, tudo, e fui aprendendo ao longo do tempo as várias vertentes que ele podia me oferecer e tentando também fazer com que o que é melhor para mim poder ganhar dinheiro. Porque o rádio ele não te paga muito bem. Muita gente acha, nossa, o cara trabalha em rádio e deve ganhar fortuna. Não ganha. O rádio ele não te proporciona isso. O que te proporciona é uma visibilidade e uma vitrine muito grande que o rádio te dá para você poder chegar
a fazer outras coisas, eventos, aí você pode ganhar dinheiro através dessas coisas. Então você começa a entender que aquilo é só uma vitrine para você poder fazer seus trabalhos, entendeu? Hoje muita gente me contrata para fazer casamentos como DJ, como animador de casamentos, DJ e tal. Por quê? Porque eu faço estádio, o estádio me dá essa visibilidade. Muita gente, eu tô bem no estádio e tal, assim. E aí eu posso ganhar meu dinheiro ali, entendeu? Eu posso visualizar uma coisa legal através desse trabalho do rádio todo. Então eu acho, respondendo um pouco, não me considero a voz, mesmo porque tem, eu vou dizer aqui para você, não vou falar porque senão vai ficar até amanhã, mas existem N locutores que têm voz mais forte que a minha, que são melhores do que eu, que é a minha opinião. São muito melhores que eu, muito melhores, entendeu? Então eu não me acho melhor, não me acho pior também, não acho que sou ruim pra caramba. Se eu fosse ruim eu não tava fazendo tanto tempo a rádio, mesmo porque o FM ele muda muito. Eu peguei o rádio em meados de 80, peguei a década inteira de 90, peguei a década inteira de 2000 e agora uma nova década de 10, né, os anos 10, né, até 20. Então, você ficar tanto tempo no rádio, são poucos os caras que ficam, porque a linguagem muda, o conteúdo rádio muda, muita coisa mudou, cara, daquele tempo que eu comecei a fazer para esse tempo de hoje. E se você não se reciclar, você fica. Você para, você perde. Então você tem que se reciclar todo o tempo, entendeu? Então por isso que eu acho que não sou o melhor, mas não me acho pior. Se eu fosse o pior, eu não tava tanto tempo no rádio, e principalmente na energia. Tô aqui, vai dar 14 anos, cara, entendeu? Só aqui. Só uma curiosidade. É mal de radialista, de locutor, falar movimentando a mão, assim, de ver que você tem esse... É mal de italiano, né, cara? O italiano que ele fala muito mexer na mão, né? Eu outro dia assisti um filme, não me lembro o nome do filme. E eles falavam que o italiano faz muito de movimentar a mão, né? Senão não vai. É italiano. Não vai. Mas quando eu tô fazendo locução, dificilmente eu mexo a mão. Engraçado, cara. Você se inspirou em alguém? Você tem um ídolo? Alguma pessoa que você fala, eu quero... Tem, ou quando você começa, você pega um pouco de cada um. Então eu ouvia locutores como, por exemplo, o Antônio Viviani, lá atrás, difusora, Antônio Celso, lá atrás também, Celso. Aí vem mais pra frente pro FM. O Tony, que hoje ele faz, acho que Polishop, ele vende esse tipo de coisa. Eu até falei pra ele, ele me mandou um e-mail outro dia, falou, pô, que legal, que foi de certa forma, uma inspiração. Eu falei, isso foi pra caramba, cara. Julinho Mazei, pra caramba, cara. Ele vem com um estilo diferente, ele tinha na época um estilo de fazer com o inglês meio português, ele misturava, sabe, as duas línguas, era muito legal. E aí eu tinha lá Pablo, César Filho. Eu falei, eu lembro do dia que você se despediu. Eu falei, a música que ele se despediu no ar, ele não acreditava. Eu era ouvinte dos caras, pra caramba, entendeu? E, pô, são os caras que eu peguei e moldei a minha locução, peguei um pouco de cada um e fui fazendo, até você transformar a sua locução em você mesmo. Então, aproveitando o gancho que você falou da energia, que já está aqui há 14 anos, qual é o sentimento de trabalhar aqui? Porque a gente sabe que você é conhecido bem, tem uma vitrine muito boa, já deve ter recebido convite para trabalhar em outro lugar. Você sabe que eu vim da Jovem Pan, né? Sim. E eu fazia esse trabalho lá. Esse trabalho que eu digo de ficar na rádio o dia inteiro, de fazer vinheta, chamada, essas coisas. Era a voz padrão da rádio lá. E eles me chamaram 2 vezes para voltar para lá, mas eu não voltei lá. Não voltei, não quis voltar. O Zé, que é o dono, é um dos donos, é o Zé e o Fernando. Puta, eu considero ele como um segundo pai meu, cara. Então eu acho que seria uma puta numa sacanagem eu largar a rádio. Não foi por causa de dinheiro, não, porque dinheiro, a Jovem Pan me ofereceu muito dinheiro para voltar. Mas às vezes dinheiro não é tudo, cara. Às vezes o bem-estar de você trabalhar num lugar que você gosta, ele vale muito mais do que dinheiro, às vezes, entendeu? Então eu me sinto muito bem aqui, cara. Aqui é a minha segunda casa, então não tem como sair daqui. Não tem nem por que sair. Não tem nem porquê. O convite apareceu, da Jovem Pan, vai. Não teve uma outra rádio que me chamou, não teve. Mas a Jovem Pan me chamou 2 vezes para voltar. A primeira eles vieram e foi mais ou menos, seria legal. A segunda vez vieram pesado. Mesmo porque eu tenho um contrato aqui na rádio. É um contrato que ele é renovável de 2 em 2 anos. Um mês antes eu posso chegar e falar que eu não quero mais, ou a rádio pode chegar um mês antes, quando esses 2 anos, né, acontecem, e eles falam que não quer mais. Como um jogador de futebol. Como né? todo contrato tem uma multa. Certeza. E é uma multa um pouco alta, não é baixa não.
E a Jovem Pan veio pra quebrar a multa e o cacete, veio pagando multa, falou, não, se a multa não paga, dane-se. E aí eu falei, porque eu tenho muitos, eu deixei muito, todas as rádios eu deixo muitos amigos. Na Jovem Pan não é o de menos. Até hoje, o Bola é meu puta brother, o Carioca é meu amigo. Aliás, o Carioca, quando me vê, ele para o que ele tá fazendo para ele vir falar comigo. Porque o Carioca tava, na época ele tava muito desmotivado, e ele tava para voltar pro Rio, ele tava sem ninguém aqui, né? Ele vinha do Rio de Janeiro, é um cara que não tinha amigos, não tinha família, não tinha nada. E eu tava na rádio um sábado, ele foi lá e tava muito triste, cara. E ele foi falar comigo, a gente já batia papo, já era amigo, né? E ele falou que ele ia largar, ia embora da rádio. Eu falei, você não vai embora não. Vamos sair, a gente vai conversar. Até liguei pra minha, na época era minha namorada. Falei pra ela, hoje eu preciso dar uma atenção pra um brother meu que o cara tá mal, cara. O Carioca, ela falou, não, vai. O cara, depois a gente sai outro dia. Puta, dei uma volta com o cara em São Paulo, fui conversando com ele. Calma, velho, não é assim. Meu, você tem um puta talento. Você vai ser um dos maiores humoristas do Brasil, cara. Tenho certeza do que eu tô te falando. Você e o Ceará, que é puta brother meu também, vocês vão ser, cara, calma. E até hoje ele lembra dessa história. Ele lembra que eu ajudei ele e tal, não sei o quê. E ele para o que ele tá fazendo pra vir falar comigo. Então eu deixei muitos amigos. O Emílio era ouvinte do cara. Eu era um dos caras que eu me inspirei também. E eu falei pra ele isso, né? E hoje virou um amigo meu também. Todas as vezes que eu vou lá, ele para o que ele tá fazendo pra me cumprimentar. E eles pegaram pesado, cara. Eles queriam que eu voltasse. Todos eles fizeram de tudo pra voltar. Mas eu não quis voltar, cara. Eu não quis porque eu sei como é que é o Tutinho. O trabalho, como é que é trabalhar com ele, entendeu? Eu já sabia como é que era. Ele teve a chance de me segurar por pouco pra vir aqui pra cá. Ele não quis, entendeu? É uma história engraçada, tudo, mas são bastidores aí. Né? Certo. Mudando um pouquinho de assunto, né? A gente tá falando da sua carreira, de trabalho. O que você faz nas horas vagas, as poucas horas vagas que você tem? Tipo, qual o seu interesse além do futebol? Hobby? A gente sabe que você gosta muito de música também. Por exemplo, eu posso te perguntar uma música, você vai me falar o ano que ela é. Então, quais são os seus interesses, assim, seus hobbies? Rapaz, eu gosto de assistir futebol. Eu gosto de ouvir música pra caramba. Às vezes eu tô sem fazer nada, eu pego meu computador pra mexer. Aí minha esposa fica louca comigo, né? Mas, pô, mas você faz, tocou ontem, tá aí com esse troço aí. É gosto, cara. Eu gosto. Essas coisas que eu gosto de fazer, entendeu? O que mais, cara? Filmes, gosta de assistir? Eu gosto de ver um filme. Gosto de brincar com a minha filha. Coisas bem comuns. Bem assim, família. Eu sou muito caseiro, cara. Não sou de sair muito, não. É raro eu viajar, muito difícil. Com essa deixa do filme, né? Que nós temos o Dudu é o colunista de cinema da gente, né? Tanto que ambos temos um sonho, né? Eu quero fazer roteiros, atuar e fazer roteiro. E eu quero só fazer roteiro e ele quer ser cineasta. Né, um sonho em comum. No Brasil é meio difícil. Né? Então, tomara que dê certo, cara. Mas tá crescendo muito o cinema nacional, hein, cara? Sim, o audiovisual no Brasil. Cresceu muito, cara. Ele era visto só como uma coisa mostrada, só mulher pelada. Hoje já tem filmes sensacionais. E eu destaco o do Wagner Moura, Tropa de Elite. Puta filme, cara. Muito bom, eu acho que um dos melhores que eu vi esses dias. E N filmes que fizeram que são legais. Aquele Dois Coelhos, não sei se você já assistiu, é muito bom. Nossa, sensacional. É um filme nacional, cheio de efeitos especial, muito bom. Nessa já dá duas deixas pra gente fazer uma pergunta pra você. A primeira, um filme que você pensa que nunca mais vai sair da sua cabeça. É aquele filme que marcou você e não tem jeito. Tem vários, cara, não tem um não. É difícil. Mas aquele que mais marcou, né? Pro Benjamin... Pra mim são tantos, cara. O Rambo, eu gostava do Rambo. Eu gosto de filme de ação, né? Rambo, o Exterminador do Futuro eu acho sensacional, a história em si. E aí tem vários, cara. Por exemplo, A Espera de um Milagre pra mim é um puta filme, cara. Pra mim é um dos filmes mais sensacionais, cara. Sabe? Toda vez que eu vejo, eu choro com o filme, cara. De novo, cara. Posso ver uma, duas, eu choro com o filme. 50 vezes vai chorar. Eu sou meio chorão, né? E Puta, tem N filmes, cara. Puta, tem muito filme bom, cara. E assim, nesse quesito de sonho, né? Você trabalha com o seu sonho, nós temos nosso sonho, né? Cada um tem, ele quer trabalhar como técnico de futebol, da parte de... Legal. Algo do tipo futebol. Legal.
Ele Com quer futebol. trabalhar com o futebol, o sonho dele. Tá. Que conselho você dá pra quem tá nessa busca, né? Comunicadores, Eu acho, cara, trabalhar assim, eu tinha um sonho na minha vida e eu tava focado nele. Acho que o conselho básico é você focar num objetivo. Não tem plano B, velho. Não tem esse troço pra mim. Eu acho assim, tá? Muitas vezes você quebra a cara, tá? Mas vai sempre ter uma hora que vai abrir a porta, cara. Mas você tem que focar naquilo. Tem que ter fé, perseverança e correr atrás. Uma hora você consegue isso aí, cara. Entendeu? Teve um cara que eu fiz um curso de sonoplastia. Isso foi em 85, 84. Foi antes de eu fazer o curso de locução. Era no Museu da Imagem do Som que eu fiz. Era o do Sérgio Tastaldi. O Capivara era um boneco. E o cara fazia voz e ele criava o boneco lá acho que era Clip Trip, um programa de clipe na Gazeta que tinha, né? E ele era um dos professores. Terminou o curso, cara, ouve essa aí. Terminou o curso e eu fui até ele e falei assim: pô, eu fui fazer o curso porque eu não sei qual caminho que é, né? Se é só faculdade, se tem algum. Porque eu quero ser locutor. Fiz assim pra ele. Meu, na hora ele falou pra mim: falou, cara, desiste disso, cara. Você não vai ser locutor nunca na sua vida porque você não tem voz, você não tem dicção. Você não dá pra isso, cara. Vai fazer outra coisa. Cara, você ouvir isso de um cara, você tá destruindo um sonho de uma pessoa, cara. Sem você conhecer a pessoa. Durante 3 dias eu fiquei muito mal, cara. Fiquei mal pra caramba, porque eu queria ser aquilo e o cara falou que eu não ia ser. E é um cara que era do meio. Será que ele tem razão? Não tem razão? É que se dane esse cara, eu vou correr atrás do meu sonho e quero que ele se dane. E passou puta tempo depois, cara. Foi agora recente, coisa do ano passado, acho que isso aí. Eu veio um rapaz aqui, tava descendo o elevador com ele, veio assistir a gente aqui e tal. Aí ele entrou no elevador comigo, ele falou: pô, eu sou sobrinho do cara que fazia capivara, não sei o quê. Ele te mandou um puta abraço. Aí eu virei pra ele e falei assim: porra, cara, sério? Então você manda avisar ele que eu consegui o meu sonho, porque ele falou pra mim que eu nunca ia ser locutor na minha vida. Não sei quem tava comigo no elevador, ficou assim, olhando assustado. Ele falou que eu nunca ia ser locutor, que eu não tinha voz, não tinha dicção. Ele falou pra mim que eu não ia ser locutor. Mas por incrível que pareça, através dele ter falado isso, eu fui atrás, cara. Não desisti, não. De certa forma, até ele me incentivou um pouco mais. Avisa pra ele que ele fez isso comigo, cara. Pra ele não fazer nunca mais isso com ninguém, cara. Porque isso não se faz com ninguém. Aí ele ficou meio uva, velho. Ficou chateado comigo. Eu não fiquei, só tô falando. Né? Passar o Ninguém tinha noção que você era o sobrinho do cara, velho. Entendeu? Olha quantos anos se passaram, cara. Entendeu? Então você não pode destruir o sonho de ninguém. De ninguém. A única pessoa que pode destruir o sonho da gente somos nós mesmos, cara. A partir do momento que fala: larguei. Aí você largou. Aí você destruiu o teu sonho. Você mesmo. Você tem a capacidade de você destruir teu sonho. Você é o único que pode fazer isso. Ninguém pode fazer isso por você. Nenhuma pessoa pode chegar e falar. Entendeu? Então, cara, você tem o teu sonho, é respeitado, cara. Você tem que correr atrás dele. Você faz uma faculdade de educação física, né? É um dos caminhos. Se aprimora, faz técnico, né? Tem vários cursos que o cara dá de como ser técnico, cara. E vai atrás, cara. Se é o teu sonho, e você vai conseguir, cara. Porque se você quer, você consegue. Porque o cara que quer, ele não desiste fácil, cara. Entendeu? Não é modinha, sabe? Eu quero porque... Quando é modinha, o cara desiste rapidinho. Quando não é, que o cara gosta, o cara vai atrás. E aí ele consegue, cara. Entendeu? Certo. Vamos falar um pouquinho de futebol, então. Você não responde os e-mails de futebol, mas a gente tem que Não, falar. nessa entrevista eu respondo. Queria que você falasse um pouquinho sobre o que você está achando do futebol de hoje em dia. A gente ouve muitas pessoas falar que o futebol está ficando chato. Não só futebol, mas como tudo está ficando muito chato, muita briga, muito politicamente correto também. E a gente sabe que você é palmeirense, né? Você podia comentar um pouquinho da situação do Palmeiras também? Eu acho assim, o futebol ele mudou muito, cara. Eu sou do futebol da época que Chulapa fazia aposta com o Luiz Pereira. De brincar, de apostar e sair na mídia e todo mundo achar legal. E de não ter briga por causa disso. E os caras pagar aposta no campo, de cortar cabelo, cortar bigode. Eu sou dessa época, entendeu? Eu sou da época que... Peguei quase o finalzinho disso, tá? Porque depois já mudou. Eu sou da época que as torcidas ficavam junto, cara, assistindo o jogo. Eu ia com meu pai ver Palmeiras e Corinthians, cara. E no meio de um monte de corintiano e palmeirense na frente. Um ou outro aqui, um monte de corintiano, porque eu sempre teve mais torcida, né? E a gente gritava gol e ninguém falava nada. Ninguém te xingava, cara. Ninguém te respeitava. Você fala, pô, isso é uma utopia, né? Ver isso hoje, você fala, não é possível que isso exista. Existiu, eu vivi isso em campo.
E depois passou um tempo que não dava mais. Teve que separar, entendeu? Quando você separa, cara, parece bicho, né? Tem que separar porque senão briga. É igual bicho, né? Ah, não pode pôr esse junto com esse porque esse aqui vai brigar, cara. Esse mata o outro. É bicho, cara. Mudou muito nesse conceito de torcida, tá? A coisa ficou de um jeito, cara, e você mexe com futebol, você acaba vendo coisas que acontecem que te dá uma desanimada, cara. Que você até não pode falar porque senão você é processado. Mas você sabe que aquilo acontece. Bastidor de futebol, que nem outro dia a gente tava comentando. Bastidor ganha jogo sim, cara. Bastidor mexe com todo mundo. Sabe, quem tem poder e quem tá do lado do poder, se é um cara que torce pro time, ele mata o outro, cara. Sabe? Mata, não tem como. Você vê hoje, por exemplo, uma situação. Hoje o Palmeiras está na segunda divisão. E tem 2 jogadores que foram suspensos, cara. Que é um absurdo. E o Corinthians hoje, que tem muita força de bastidor, teve o mesmo problema e os caras não tiveram punição. Então isso te deixa puto da vida. Aí você pega um monopólio de uma televisão, cara, como a Bandeirantes, como a Rede Globo, e só passa jogo de um time. Sabe? Isso é... Por quê? Mas fala, é audiência. Não é audiência, é muito mais que tudo isso, entendeu? Isso vai deixando o cara, o São Paulino, o palmeirense, sabe? O Corinthians eu acho que é do cacete. Quando tá de um lado, cara, é legal. Quando é do outro, não é. E eu sou contra esse tipo de coisa. Mesmo sendo um fervoroso torcedor do meu time, quando estão me favorecendo e tá prejudicando, a princípio eu vou brincar e vou zoar. Mas lá no fundo você se fala, puta que chato isso, cara. É muito ruim. Pro futebol. Entendeu? Pro futebol pro futebol paulista, porque a gente tá em São Paulo, a gente tá em outro lugar. O Palmeiras na segunda divisão é muito ruim. O São Paulo indo para a segunda divisão e parece que tá indo, eu acho que ainda não cai. Mas vamos supor que caia. O Palmeiras sobe, o São Paulo cai e a Portuguesa vai junto, é muito ruim pro futebol paulista, cara. Você fala assim, mas que se dane, eu quero mais é brincar. Brincar a gente vai brincar, no estádio a gente vai brincar. Mas é ruim pro futebol, cara. Você não pode ter um Corinthians na segunda divisão. Você não pode. É muito ruim pro futebol paulista, entendeu? É muito ruim pro futebol em geral, vai. Um time grande, né? É um time grande, entendeu? Eu acho que tudo isso mudou muito, cara, entendeu? Qual que foi seu primeiro jogo no estádio? Assim que você lembra? Cara, que eu lembre? Você entrou no estádio... Eu sei que foi no Parque Antártica. Meu pai me levou num jogo, não lembro se foi 15 de Jaú. Mas aquele 2000, aquela semifinal de Palmeiras e Corinthians Libertadores é de destruir coração, cara. Tanto a de 99 quanto a de 2000. Teve também o final do Brasileiro de 94, contra o Corinthians. A de 93 é inesquecível, cara. Tava na minha casa e eu fiquei louco, cara. Que foi aqueles 4-0. Então tem vários jogos, tá? Tem N jogos assim. Teve um jogo, cara, que eu fui. Aí também tem um lado, também só tô contando vantagem, vai. Tem o jogo que eu fui. Palmeiras e São Paulo, em 94, aquela Libertadores que o Zete pegou tudo, que eu falei, eu tava nesse jogo. E eu tava naquele jogo, cara. Puta, cara. Foi uma eliminação muito frustrante. Porque o Palmeiras foi melhor em todos os aspectos, mas perdeu, cara. Sabe? Teve um jogo, Palmeiras e Juventude de 2002, que o Palmeiras precisava ganhar daquele jogo para sair da segunda divisão lá. Foi o jogo, cara, que eu falei, eu não posso mais ir em jogo de futebol. Porque eu chorei. Eu nunca chorei por causa de futebol, aquele dia eu chorei. Você vê o teu time indo para... Ali foi a segunda divisão, ali que foi a queda. A primeira queda, sabe? Então ali eu chorei, cara, de sair lá e eu falei, eu tô chorando por causa de futebol, tô ficando louco, cara. Os caras ganhando dinheiro, eu chorando. Você tá de brincadeira. Aí eu fiquei louco comigo, cara. Falei, não vai acontecer nunca mais isso. E aí aquele ano, beleza, caiu tudo. No ano seguinte, eu fui em todos os jogos que tiveram aqui na capital, da segunda divisão, para levantar o time de novo, para erguer de novo. Eu fui em todos, cara, todos. E dali em diante, eu nunca mais fui em futebol. Eu só voltei para um jogo de futebol na despedida do Marcos, porque o Marcos me pediu para fazer a despedida dele. Mas o Marcos... Senão eu não voltaria mais num campo de futebol. O Marcos é um cara sensacional, né? Sensacional e ele me deu a luva dele, né, cara? Então, ele é muito humano, ele é querido por todas as torcidas. A luva da né? despedida tá comigo. Tudo bem que muita gente falou, ele foi numa televisão e deu. É réplica, porque a luva da despedida dele, a hora que ele estava saindo, eu não sei se vocês vão lembrar da despedida dele. Foi combinado, eu já sabia que ia ter isso, só que o telespectador e as pessoas não sabiam. Ele ia ser substituído, e o Evai falou, não, você não vai sair, eu dou minha camisa pra você, você joga no meu lugar e eu é que saio. Você joga na linha no meu lugar.
E aí, pra jogar ali, ele teve que tirar as luvas e tirou a camisa dele. E eu virei e falei, Marcão, dá pra mim, bicho. Ele falou assim, dá pro Domênico a luva. Então ele me deu a luva. A luva e a camisa dele tá comigo, tá na minha casa, tá guardado. Isso vai virar quadro porque o Marcos é o cara, né? Assim, todos os caras, você vê, você tem corintianos aqui, a maioria tem São Paulino, o cara que tá filmando é São Paulino, vocês são todos aí. Mas todo mundo gosta do cara. Sim. É um cara que agradou a todo mundo, né? Sim, sim. É impressionante. Um dos raros jogadores. É um dos raros jogadores. E o Rogério Ceni é o último dos moicanos que é ídolo de um time que ficou muito tempo. Nós nunca mais vamos ver isso, cara. Será? Nunca mais. De ficar no mesmo time, talvez não, mas será que ainda não, a gente ainda não consegue aquele personagem? Eu não vou citar o Neymar porque ele ainda é novo, então ainda há muita coisa pra rolar. Mas será que ainda não vai chegar até um ídolo ainda? Se a gente, Acho que não, porque o Neymar foi embora. Verdade. Nunca mais vai ter um cara que vai ficar 10 anos. tem 15 anos no clube e se aposenta pelo clube, que nem o Marcos e o Rogério Ceni. Não vai ter mais. Por que não vai ter mais? Porque o futebol ele evoluiu numa forma que o cara ele não quer ficar no clube, ele quer ganhar dinheiro lá fora. E tá certo o cara. Só que a partir de, pode gravar isso aí que acho que se não der certo vocês podem me cobrar. Então, a partir depois da Copa do Mundo, vai ter uma queda de valores. De pagar alto para treinador, de pagar alto para jogador, isso vai cair absurdamente. Nós vamos voltar numa realidade não como era depois 80, comecinho de 90. Mas a gente vai voltar num patamar muito abaixo do que estamos vendo aí, cara. Porque os clubes estão ficando endividados todos, não é um. Todos são endividados e são reféns de jogadores. Isso vai voltar a ser um pouco como era antes. Talvez, quem sabe, volte. Mas o futebol lá fora, o futebol europeu, ele é muito forte, cara. Ele vai levar jogador, entendeu? Bom, galera, encerrando mais essa entrevista com o Domênico Gatto. Domênico, dá uma declaração aí pra galera da geral, um conselho, alguma coisa pra todo mundo aí que tem interesse no seu trabalho. Obrigado a todos aí, muito obrigado aí. Pô, eu fico assim, lisonjeado das pessoas poderem me entrevistar, né? De poder mostrar um pouquinho do meu trabalho, né? Através de uma entrevista. Mandar um abraço pra vocês e é aquilo que eu falei, cara. Tudo que você quer na sua vida você consegue com perseverança e fé e tem que ter, cara, aquela coisa de você batalhar pelo que você quer, cara. Se você conseguir batalhar, você consegue. O que você ama, se você for atrás, você consegue. Teve um cara, eu falei fora do ar, agora eu vou falar no ar. Teve um cara, o DJ Ricardo Guedes, que infelizmente faleceu. E ele contava uma coisa, ele dizia uma frase que eu acho que é essencial para esse tipo de coisa. Ele falava assim, que quando você trabalha naquilo que você gosta, você tem a nítida impressão que você nunca trabalhou. Então, você tem que procurar fazer o que você gosta. Se vocês têm essa vontade de fazer, de ser alguma coisa, tem que ter fé e vontade e perseverança e vai conseguir, cara, com certeza. Um abraço para vocês, valeu. Obrigado. Obrigado.